Teremos aqui, então, 3 nomes bastante importantes e eu vou destacar o currículo breve de cada um para que, em seguida, eles encontrem seus assentos e nós consigamos estabelecer uma dinâmica aqui para o painel. Então, o primeiro palestrante é Adriano Gianturco, é professor do IBMEC em Minas Gerais, onde ensina ciência política, política econômica internacional, história do pensamento econômico, PhD em teoria política e econômica pela Universidade de Gênova, autor do livro Empreendedorismo de Israel Kirzner, autor de publicações sobre Bruno Leone, Israel Kirzner, abstencionismo e votos brancos, democracia e desenvolvimento e etc. É membro do Laboratório de Análise Política da Luiz em Roma, fellow do Computer Institute, Centro Tocqueville-Acton e membro do Comitê Científico da revista acadêmica Mises. Adriano. Isso. O nosso próximo painelista é o professor Anthony Miller, que nasceu na Alemanha, onde obteve seu doutorado e livre docência pela Universidade de Nuremberg. Atualmente é professor de economia na Universidade Federal de Sergipe, com foco da pesquisa em análise do ciclo de negócios e do crescimento e desenvolvimento econômico. Além de seus compromissos acadêmicos, Anthony Miller tem experiência profissional em análise de risco soberano e da análise de risco de campo. Professor Anthony Miller. E para compor o painel, o último professor José Manuel Moreira, que é doutor em Economia e Filosofia. O professor José é catedrático de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Aveiro, em Portugal, além de atuar como diretor dos mestrados de Administração e Gestão Pública, Competitividade e Políticas Públicas, e na Universidade Católica Portuguesa, no Porto, do Master in Public Administration. É também autor de 3 livros altamente recomendáveis para todos os interessados no pensamento austríaco e nas ideias da liberdade. Professor José Manuel Moreira. Então, o professor Adriano ele vai iniciar a exposição. Cada painelista terá 10 minutos para expor o seu ponto. E dentro desse período, já peço a vocês que já enviem as questões, porque nos últimos 30 minutos nós faremos uma dinâmica em que os painelistas, palestrantes estarão debatendo diretamente com vocês a partir das questões que forem sendo trazidas, ok? Fiquem bem à vontade. Então, meu tema hoje, tentando falar um pouco, fazendo uma comparação entre Brasil e Itália, obviamente muito resumida, em 10 minutos, mas são várias coisas que às vezes muitas pessoas me perguntam quais são algumas diferenças, alguns temas principais, como, por exemplo, o que eu vou abordar hoje, então, será a questão do trabalho, leis trabalhistas, previdência, a operação mais limpas e o parlamentarismo, que são temas que geralmente são muito atuais, sempre se fala, sempre se fazem comparações com a Itália, e depois deixo mais espaço, vou tratar rapidamente, depois deixo mais espaço para as perguntas no final do painel. Me recuso intencionalmente de acentuar a palavra Itália, não é um erro, mas é intencional. Vamos lá, então vou tentar tratar todos esses temas aqui. Um pouco de história, obviamente, de novo, resumindo um pouco a história, então, econômica, especialmente da Itália. Basicamente, começando depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu foi o chamado boom econômico dos anos 50, 60 na Itália, basicamente a época na qual teve a reconstrução, plano Marshall, liberalizações respeito à economia planejada, estatista de Mussolini, etc., onde tudo era basicamente estatizado. Pensem que tinha até empresas estatais de panetone. Obviamente era ruim, era papelão que nem Friboi. E tudo isso foi tendencialmente liberalizado, privatizado. Então, houve
um crescimento inicial da economia, esta geração que basicamente nasceu durante a guerra ou pouco antes da guerra, numa Itália muito pobre, muito similar provavelmente ao Brasil atual, muito bipolar, muito desigual, com duas grandes camadas de ricos e de muitos pobres, muito pobres, virou um país de classe média e de renda média, como tendencialmente hoje é mais a Europa. Foi um crescimento exponencial. Então todo mundo comprou carros, etc. Teve muitos filhos, mas conseguiu mandar os filhos na escola, construir, comprar apartamentos para os filhos, e houve uma época, uma geração de crescimento enorme. A época do baby boom, onde houve então um crescimento da população exponencial, permitiu também pelo crescimento econômico. Depois, este crescimento econômico continua nas décadas sucessivas, na verdade, financiado a dívida. A dívida italiana, a dívida estatal, chamada dívida pública, explodiu. Basicamente, hoje é uma das dívidas públicas as maiores do mundo. Estamos em torno de 140% do PIB. Então, está mais que fracassada a Itália, tecnicamente, nem pagando nem com todo o PIB de um ano se paga toda a dívida. Então, tecnicamente fracassada. E desvalorização da lira, da moeda da época, né, antes do euro. Ou seja, o Estado que fazia, basicamente desvalorizava a moeda para subsidiar indiretamente as grandes empresas para exportar, Fiat, etc, etc. Então, nós pagamos este crescimento jogando uma dívida enorme para a geração futura e com a desvalorização enorme. Então, só para entender banalmente, na época da lira, um café chegava a custar 1.000 liras. Então, houve uma inflação, um aumento de preços gerais, obviamente absurdo. As pessoas se adaptaram, obviamente, a esta inflação, mas em 20 anos houve uma desvalorização da lira incrível. Então, todo o famoso Made in Italy, etc, etc, as empresas italianas, design, luxo, ouro e empresas de joias, navios e tudo, a moda que é famosa, etc, na verdade, foi fortemente ajudada graças à desvalorização cambial. Então era muito fácil exportar, era muito conveniente comprar produtos italianos. E isso, obviamente, tem um custo. Até chegar mais ou menos a queda do Muro de Berlim em 89, onde então muda todo o cenário político, etc, etc. E nós tivemos naquela época então a Operação Mani Pulite, Mãos Limpas, e logo depois, em 94, a chegada de Berlusconi na arena política. Durante a questão da Operação Mais Limpas, então todo o sistema político foi totalmente resetado. Depois das eleições não se apresentou nenhum partido com o mesmo nome e com o mesmo logo. Houve a maior troca de parlamentares dentro do parlamento na história da política italiana. E houve 13 referendos para mudar o sistema político, que foram aprovados com grande maioria, mas que muitos deles depois foram deturpados sucessivamente pelo mesmo parlamento. Em 94 chega Berlusconi e temos basicamente uma década mais ou menos de algumas tentativas de reformas, mas não se conseguiu fazer muita coisa. Então, se vocês olham, depois de Berlusconi, o que aconteceu no último período, eu estou indo muito rápido aqui, faltam só 4 minutos, de 2009 para 2017, estamos numa crise fortíssima, enorme da Itália, onde se passa de uma renda per capita anual de $40.000 para $29.000 hoje. Então é uma queda abrupta da economia, ainda estamos nesta, os mais espertos fugiram. Só para ver alguns números da crise. A Itália tem o maior, o que nós chamamos de cunho fiscal, ou seja, a diferença entre o que paga o empregador, quanto custa para o empregador ou trabalhador e quanto ele recebe. Então, a taxação da folha de pagamento em cima do trabalhador é a mais alta da OECD. Basicamente, um trabalhador, um empreendedor italiano custa mais de quanto pagaria na Inglaterra, mas o trabalhador recebe pouco mais de quanto recebe um grego. A carga tributária é a mais alta da Europa, a ocupação é a mais baixa da Europa, hoje está em torno de 48%,
o crescimento é o mais baixo da Europa, a dívida estatal 140%. Previdência. A Itália é o segundo país mais velho do planeta Terra, depois do Japão, e olhem lá onde está. Quando agora está se falando da Previdência no Brasil, é o país que gasta mais com Previdência. Sistema totalmente fracassado, totalmente insustentável. O Brasil está indo na mesma direção, sabemos, ainda tem uma população muito mais nova, mais jovem, mas este é o problema. Trabalho. Gosto muito deste gráfico porque mostra que, por quanto nós reclamamos aqui da CLT, etc., na Itália é mais ou menos a mesma coisa. De forma diferente, mas é muito fechado também. Índice da liberdade econômica. Então, a situação do trabalho na Itália é tão chocante que nós falamos, a minha é a chamada geração 1.000 euros. Basicamente, se ganha 1.000 euros, que podem parecer muito em termos relativos aqui, mas comparados ao poder de compra é muito pouco, na verdade. E é uma geração que ganha 1.000 euros sem perspectivas de ganhar mais sucessivamente. Então, é uma geração que sai tarde de casa, que casa tarde, que tem filhos tarde, que posterga tudo isso, que mora ainda com os pais ou compartilha apartamentos, mesmo pessoas muito qualificadas. Tem este tipo de problema. Tem uma dificuldade enorme de demitir. Basicamente é impossível demitir, ao ponto que o que se fala hoje na Itália quando você é contratado mas foi contratado a tempo determinado ou foi contratado à vida? Ou seja, existem dois mercados totalmente duais pela dificuldade de demitir. Então, as reformas foram jogadas todas para os novos entrantes, os jovens, que são muito flexíveis, os contratos muito precários, porque não há a força política de reformar os chamados direitos adquiridos, etc. Então, as pessoas sabem que quando são contratadas com um contrato normal, elas basicamente vão ficar na mesma empresa a vida inteira, o empregador não tem como demitir quase nenhum caso. Então, houve reforma sim, mas jogando todo o peso para os novos entrantes. E queria terminar com a questão do parlamentarismo. Muito se fala aqui, por exemplo, hoje de reforma política, e uma das propostas assim muito faladas, etc., é a questão do parlamentarismo. Deveria se mudar, etc., etc., ser uma presidencialista, blá, blá, blá. Bom, vejam que o que acontece. Geralmente todo mundo, não só aqui, tem uma tendência, um viés a pensar, a focar no copo meio vazio. Então nós temos evidentemente alguns problemas, mas não por isso a solução é jogar tudo no lixo e reformar o sistema do zero. Tem alguns problemas o presidencialismo de coalizão tem outros problemas, etc., mas não por isso a solução é necessariamente o oposto. Vejam, por exemplo, o caso da Itália, sistema parlamentarista. Nós tivemos de 48 a hoje, ou seja, depois da República, do fascismo, etc., uma média de um governo cada 11 meses. Não necessariamente isso é ruim. Às vezes é bom que o governo seja fraco, que caia em continuação, mas é muito pouca governabilidade. Nós temos hoje 19 partidos no parlamento. Então, quando se reclama disso no Brasil, por exemplo, é disso que se fala. O sistema brasileiro não vai mudar se muda só do presidencialismo para o parlamentarismo. Continuando um sistema multipartidário, basicamente vai continuar algo similar. Não é só reformando isso e vai se resolver. Estou super resumindo agora, mas basicamente nós, de 89, 94, Berlusconi até hoje, temos uma série de reformas inacabadas ou não iniciadas que todo mundo sabe que deveriam ser feitas, reformas razoáveis de boa conduta, de boa gestão da economia, etc., etc., mas que não há a força política para ser aprovadas. Há uma paralisia legislativa porque entre 19, 15, 12 partidos não há como aprovar nada, basicamente. A economia está estagnada, está caindo, está em recessão, como vimos, desde no mínimo 94, porque há esta paralisia legislativa. Então, quando nós pensamos, uma mania que existe muito aqui é se comparar sempre com os países mais ricos, né? E sempre com os casos de mais sucesso. Pensando, não, parlamentarismo, e as pessoas, o que me parece que imaginam implicitamente vai virar Inglaterra, vamos todos virar ingleses, com sotaque inglês, vamos tomar chá das 5 que nem a rainha, quando eu sempre sugiro, olha, é muito mais possível que em lugar de adquirir o sotaque inglês e tomar chá das 5 com a rainha, é muito mais possível que acabe em pizza e vai virar um parlamentarismo latino, multipartidário, muito frágil, muito ingovernável. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero falar um pouco sobre a Europa, os desafios e respostas
e depois pouco sobre minha perspectiva em relação com o Brasil. E a minha conclusão, vou já apresentar, é que a Europa tem muitos problemas sem solução. O Brasil tem muitos problemas com solução fácil. Que são estes pontos? Primeiro, a Europa não existe. Porque se você dá uma olhada na geografia, a Europa é conectada com a Ásia. A distância com a África é mínima. Estreita de Gibraltar, ou se eliminamos o canal de Suez, não tem barreira. O mar Mediterrâneo é mais fácil de cruzar que o mar do Norte. Né? Assim, a Europa é a posição especial neste sentido, que faz parte de uma gigantesca área, bem diferente de, vamos dizer, de Austrália. Não? E este explica em grande parte a evolução da Europa. A evolução da Europa chega dos desafios da migração, por exemplo, dos conflitos e do comércio. Né? Se compararmos a situação do ser humano, vamos ter em Austrália, né? Tem pouca ou quase nenhuma conexão com o exterior, e a consequência foi a estagnação. Enquanto na Europa sempre existia invasão. Não? Hoje se fala muito da invasão dos muçulmanos, etc., mas isso já aconteceu na Idade Média e antes. Todos os países da Europa foram ocupados ou invadidos por outro. Né? Se compare, em um sentido, você pode dizer que a Europa é um jogo de futebol europeu, enquanto o Brasil, Estados Unidos, é um jogo de futebol americano, onde se estende o território passo a passo e se mantém. O Brasil é um bom caso desta evolução bem diferente. Hoje em dia, foi procurado de encontrar soluções que hoje em dia tornam-se novos desafios. Eu estudei durante os anos 70 e o grande problema deste período na Europa era a imensa volatilidade das taxas de câmbio. Né? Qualquer problema internacional, mesmo seja no Japão, impactou a relação da taxa de câmbio entre Alemanha e Itália, Holanda e França, etc. E quando acabou o sistema Bretton Woods, 73, que procurou uma certa estabilidade das moedas, os europeus decidiram que para eliminar esta volatilidade que apareceu, precisamos limitar. E foram feitos muitos mecanismos até finalmente foi instalado o euro. Né? Agora que
quero dizer, é diferente que frequentemente se fala que o euro e este plano e por isso foi feito. Da minha própria experiência, que quase participei academicamente com esta evolução, posso testar que foi uma resposta para um desafio. Não? E hoje em dia, claro, né, com o Banco Central Europeu, temos um novo desafio que tem uma outra dimensão. Outro grande problema que a Europa tem é o envelhecimento. Né? O envelhecimento é muito grande na Alemanha, na Itália, em vários outros países. E a pergunta é como trabalhar com este desafio. E ponto também tem, às vezes, lições para o Brasil. Quando já pensamos, o Brasil também vai confrontar um envelhecimento no futuro, mas o desafio agora é de se tornar mais rico antes do envelhecimento. Esse é o grande desafio para o Brasil. O Brasil se está atrasando em relação com este desafio. Agora, como obter, e estas são as lições para os ambas regiões ou países, que eu noto como urgência de tratar no Brasil, é o progresso tecnológico. Eu noto que frequentemente ainda tem uma certa resistência na sociedade da destruição criativa. Não? E é um bloqueio desnecessário. Não? O país precisa aceitar a destruição criativa, abraçar a destruição criativa, porque este é o caminho do enriquecimento do futuro para optar e trabalhar com este desafio. Uma sociedade se torna mais rica com comércio. E agora vemos também o sentido de fixar em uma forma ou outra as taxas de câmbio na Europa, né? Serve para facilitar o comércio. Né? E precisamos dar muito cuidado se abandonamos a moeda única, que vai ser o impacto para o comércio. Né? Porque comércio é uma das pilares da riqueza, né? Além do progresso tecnológico. Né? Agora, para lições para o Brasil, para o Brasil tem apenas uma lição, uma coisa de fazer, porque não tem grandes desafios, não tem conflitos profundos, conflitos religiosos, conflitos regionais, conflitos racionais não existem em uma grande profundidade. Agora, a única coisa que se precisa é liberdade. É uma coisa tão fácil a recomendar para o Brasil de fazer, de reformar as instituições neste sentido. Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer o convite que foi feito pela organização. Eu, a primeira vez e desejar também bom dia a todos. A primeira vez que eu vim a São Paulo
foi em 1990. Na altura, eu estava a dar aulas na Faculdade de Economia de Porto e houve um protocolo entre a Faculdade de Economia de Porto e a Universidade de São Paulo. Então, trocaram dois professores do Brasil foram dar aulas para o Porto, daqui de São Paulo foram dar aulas para o Porto, e dois do Porto vieram dar aulas para São Paulo. Eu fui um deles, depois acabei por ter contacto com liberais daqui do Brasil, e na altura descobri que havia meia dúzia de liberais, todos entre os 60 e os 80 anos, de maneira que 27 anos depois, acho que a pessoa fica satisfeita por descobrir que quase não há pessoas, para além de mim, quase não há pessoas com mais de 60 ou de 70 anos, e há uma plateia com um número excepcional de jovens. Não é? Então, ontem estive aqui sentado, provavelmente com pessoas com 17 anos ou 18, portanto, julgo que daqui por 4 ou 5 anos estarão com 10 ou com 12 anos já aqui a defender a causa liberal. Portanto, também nessa altura tive uma experiência que me vai servir para aquilo que eu vou dizer aqui. Quer dizer, eu vou-me centrar muito no desconhecimento que existe do Brasil em relação a Portugal e, em certo sentido, também de Portugal em relação ao Brasil. E como é que esse desconhecimento provavelmente pode também afetar coisas que nós podemos fazer no futuro. Provavelmente nenhum país pode ter futuro sem conhecer bem e explorar bem o seu passado. Vou fazer aqui duas caricaturas. A primeira tem a ver com essa minha vinda há muitos anos a São Paulo. Eu cheguei à universidade, ia ser recebido pelas pessoas que me tinham convidado, tinha vários corredores lá na universidade, e uma das primeiras pessoas com que eu contactei era uma pessoa que estava lá a servir café, portanto uma funcionária, provavelmente com poucos estudos. Ela descobriu que eu era português, então, entretanto, falou-me que a família dela, ou parte da família, era de Braga. Pelos vistos, a avó tinha também vindo para cá, para o Brasil. Ela devia ter umas fotografias da avó e da aldeia onde é que a avó vivia, quer dizer, casas bastante antigas, pessoas com muita idade. Portanto, uma das admirações dela foi descobrir que havia pessoas, que, afinal, em Portugal havia pessoas novas. Portanto, na altura, se calhar, tinha uns 30 anos. Portanto, eu julgo que a pessoa deve ter ficado com a ideia que havia pessoas mais novas, num determinado continente, e noutras tinham ficado umas pessoas de idade e não havia pessoas. Portanto, isto parece uma coisa surreal, mas eu vou contar outra história que é o outro lado disto, de Portugal para o Brasil. Portanto, há um presidente da Câmara de Lamego, portanto, no norte de Portugal, ao Rio Douro, de onde vem vinho do Porto, eu sou do Porto, e no meio dessa parte que liga à Espanha, há uma cidade chamada Lamego. O presidente da Câmara é meu amigo, ele costuma organizar, às vezes, de 2 em 2 anos ou 3 viagens, provavelmente se calhar próximo das eleições, viagens de pessoas de Lamego ao Brasil. Então, vieram algumas senhoras ao Brasil, e tanto uma delas, muita gente, se calhar naquela altura até mais do que agora, via muitas telenovelas brasileiras. Depois da senhora ter estado no Brasil, ela, quando chegou lá a Lamego, disse às amigas que uma coisa que a admirou é ver pessoas de idade aqui no Brasil. Portanto, ela pensava que era tudo gente nova, e especialmente mulheres de idade, ela não sabia que havia, não é? Pensava, vendo as telenovelas, que era só mulheres bonitas, produzidas, jovens, portanto, não havia gente de qualquer modo, esta caricatura serve também para a pessoa perceber como é que muitas vezes se lida, mesmo em meios intelectuais, se lida com caricaturas que impedem um conhecimento dos dois lados, e neste caso de um certo passado e do futuro. Não é? Eu julgo que o explorar isso, eu podia aqui falar de coisas de segurança, como também já se falou, de saúde, de ensino, diferenças de um lado e do outro, mas julgo que vale a pena mais explorar, pela ligação que temos histórica, outras coisas, não é? Essa exploração feita e um melhor conhecimento dos dois podia ajudar, mas alguma das coisas que disse aqui o professor António Müller, eu devia pensar é porque é que a maior parte dos países latino-americanos têm problemas de fronteira uns com os outros, mesmo conflitos graves, e uma coisa estranha que devia fazer pensar, isto tem muito a ver também com o estudo do passado, que nos devia fazer pensar é porque é que o Brasil não tem praticamente problemas de fronteiras, apesar de ter muitas fronteiras.
Porque é que a maior parte dos países latino-americanos se dividiram? Portanto, eu não estou a dizer que dividir é uma coisa má, porque se dividiram, isso também provavelmente acentuou os tais problemas de fronteira. Porque é que o Brasil, sendo um país tão grande, não se dividiu? Não é? Isso talvez não seja de estranhar se perceber que não há nenhum sítio onde Portugal tenha estado, eu ia dizer colónia, mas em rigor, o Brasil nunca foi colónia portuguesa, teve sempre um estatuto à parte, aliás foi capital de império, não é? Mas nas colónias onde esteve, portanto, não há uma colónia onde é que o país tenha dividido. Não é? Portanto, isso tem a ver talvez com a parte final daquilo que disse o António Müller. Não é? Uma outra coisa que também me parece bastante importante, o Adriano costuma dizer que o contrato social nunca foi assinado. Não é? E, na verdade, nunca foi assinado. Mas uma das coisas que nós esquecemos é que muitos desenvolvimentos de teoria política, inclusive alternativos ao contato, que têm a ver com tratados de sujeição compacto, foram desenvolvidos pela tal Escola de Salamanca, que é anterior a desenvolvimentos feitos, por exemplo, por Locke. Não é? Aliás, um dos reis absolutistas inglês, o tal que depois foi arrumado, uma das coisas que fez foi queimar o livro principal de Francisco Soares em praça pública. Não é? Portanto, é uma coisa interessante, é a pessoa desconhecer o papel que a Escola de Salamanca, que, como sabem, está ligada à Escola Austríaca, teve nisso. Não é? Antes de outras pessoas poderem desenvolver isso. Não é? Aliás, descobri também, por exemplo, que o espanhol, em rigor, não existe. Não é? Uma coisa que a pessoa devia também saber. Não é? Aliás, se calhar descobri que o Francisco Velázquez Gouveia é uma pessoa que, ao mesmo tempo que o Dom Juan de Mariana, defendeu coisas que cometiram no genocídio do Francisco Mariana. Não é? A influência da Itália, do Renascimento italiano, nos descobrimentos portugueses. Não é? Aliás, com um papel determinante no saber que levou às descobertas. Não é? Mas há bocado estava a dizer que o espanhol não existe. Porque é que... Quer dizer, a pessoa sente que no mundo há cada vez mais gente a falar espanhol. Mas, em rigor, uma coisa interessante é que na Península Ibérica cada vez se fala menos espanhol. Não é? Porque o espanhol, na verdade, é castelhano. Portanto, quer dizer, na Península Ibérica havia vários reinos. Aragão, Navarra, Castela, Catalunha. Portanto, esses reinos tinham línguas próprias, tinham moedas próprias. Ou, através de um casamento, de uma união entre Castela e Castela e Leão, que ficou no centro de Espanha, e que resultou também num casamento, passou-se a impor o castelhano e a centralização da Espanha. Portanto, só escapou Portugal, embora num determinado período também estivéssemos ligados. Não é? Portanto, e essa centralização impôs o castelhano às outras regiões, às outras autonomias. E hoje muitas dessas autonomias tentam inverter isso, e muitas delas, aliás, se ouvirem falar o treinador ou pessoas ligadas ao Barcelona, bem que eles não estão a falar castelhano. Não é? Isso acontece noutros sítios. Aliás, em rigor, o português é galaico ao português. A parte norte de Espanha fala português. Não é? Portanto, é quase como se dissesse que na Península Ibérica cresce o português, quer dizer, diminui o castelhano. Não é? Portanto, embora ele cresça a nível... Portanto, quer dizer, no Tratado de Tordesilhas, que se falou aqui também numa última vez, no Tratado de Tordesilhas... sim. No Tratado de Tordesilhas, foi também aqui falado, sabe que dividiu-se o universo em duas partes. Na altura, Portugal e Espanha tinham bastante peso, e uma das coisas que deu direito o Tratado de Tordesilhas deu à Espanha o direito, o monopólio do comércio na parte ocidental, porque, entretanto, tinha sido descoberta a América, e as pessoas, a ideia foi chegar à Índia através do Ocidente, e a pessoa acabou por chegar à América, quer dizer, e não teve mais que chamar índios às pessoas que tinham chegado. Não? E esse tratado garantia o comércio, também o monopólio do comércio marítimo, no Oriente, que era a Índia.
Quer dizer, a prioridade portuguesa nessa altura era a Índia. E eram 4 milhões de pessoas de população. Estes 4 milhões de pessoas não se podiam dispersar. Para a pessoa soubesse que existia o Brasil, no tratado procurou-se que essa linha fosse a ponto de apanhar o Brasil, mas sem que as pessoas que estavam a fazer esse contrato soubessem que isso passava, não é? Para a pessoa deixar isso mais tarde, não é? Bem, outra coisa que provavelmente também acho que é interessante descobrir é que, se calhar até ao fim do século, provavelmente, até ao fim deste século, provavelmente haverá mais gente em África a falar português do que no Brasil, não é? É uma coisa. E além disso, quer dizer, também perceber que só há dois países que tiveram uma vocação universal. Esses 2 países são Inglaterra e Portugal, que tinham colónias nos vários continentes, inclusive Japão. Muitas das palavras japonesas, algumas dezenas de palavras japonesas são de origem portuguesa, não é? Pão, garfo, faca, coisas desse género. Aliás, está um filme aí, que é Silence, de Scorsese, que é um filme centrado em 2 jesuítas portugueses, sobre a ligação entre o Ocidente e o Oriente em termos de religião. Não é? Pronto, julgo que o Dom João VI foi definido por Padre António Vieira como alguém que sabia reinar porque sabia dissimular e reinou porque não dissimulou. Portanto, isto é uma síntese quase perfeita entre o Maquiavel e as teorias políticas anteriores. Não é? Uma vez perguntaram ao Padre António Vieira, o rei, se no Maranhão deveria haver um capitão ou 2 capitães. E a resposta dele foi: digo que menos mal será um ladrão que 2 ladrões. Pronto, obrigado. Então. Bom, obrigada desde já aos painelistas. Nós recebemos algumas questões, eu vou estar colocando para que todos vocês, de uma forma ou de outra, possam estar dialogando com o público a respeito de cada uma delas. Tá? A primeira questão, e que foi, recebi algumas perguntas nesse mesmo sentido, é basicamente nessa linha. Como berço da cultura greco-judaico-cristã, divulgadora da liberdade, como a Europa pode lidar com o risco da sua islamização e desconstrução de seus valores de liberdade? É para os 3, tá? Bom, acho uma pergunta muito importante, muito atual. Eu sou um defensor da superioridade do Ocidente, mas ao mesmo tempo, de vários pontos de vista, econômicos, morais, etc. Mas ao mesmo tempo, às vezes noto o que está acontecendo nesta época com bastante incômodo, na verdade. A Europa e o Ocidente não é este bloco monolítico que se usa a pensar. E às vezes o que é mais estranho para mim é que as periferias do império, como no Brasil, as pessoas querem se sentir mais do centro da capital do império, então extremizam esta visão ocidental, ocidentalista. A Europa é isso, o berço da visão judaico-cristã, mas lembramos que estas duas religiões são 2 religiões orientais, na verdade, né? De nascimento. E na Europa, ao mesmo tempo, sempre teve, especialmente na Europa do Sul, por exemplo, não sempre, mas teve uma grande presença muçulmana também. A Península Ibérica é exemplo disso. Então, essa ideia, vamos dar um nome aos bois, né? Da direita, etc., atual, etc., é, no mínimo, equivocada. Se você viaja para o sul da Europa, Espanha, Andalucia, Sicília, o sul da Sicília, é bem mais similar, talvez, à Tunísia, ao norte da África, em muitas questões, comida, arte, o barroco, a língua, etc., que é talvez a Alemanha ou a Escandinávia.
Então, a Europa não é este bloco monolítico. A Europa é exatamente o lugar que soube lidar com essas diferenças da forma melhor possível, que não significa perfeita, que não significa que não teve problemas. Entendo. Mas ontem estava perguntando, mas tem mesquitas agora na Sicília, na Itália? Meus caros, sempre teve. Após a queda do Império Romano, sempre teve, não é uma novidade. Agora, longe de mim, então, essa aqui é análise histórica, longe de mim querer justificar algumas atitudes, algumas ideias, algumas práticas atuais, que eu não quero rotular como muçulmanas ou não, porque o ponto é, a islamização da Europa, o ponto para mim a dicotomia existem defensores da sociedade aberta e defensores da sociedade fechada. Podemos até concordar que atualmente o Islã seja majoritariamente ou quase totalmente, etc. E aí vai ter especialistas maiores que eu que defendem esta sociedade fechada, mas não é este o ponto. Que sejam comunistas, marxistas, que sejam integralistas católicos ou muçulmanos, o ponto para mim como liberal é sociedade aberta ou sociedade fechada. O ponto não é o rótulo, religião ou ideologia política. Okay? Então, se hoje o Islã é mais isso respeito aos outros, ou mais isso respeito a outras épocas do próprio Islã, concordo que constitui um problema. Concordo que temos que fazer algo, mas às vezes o problema deriva exatamente da centralização do poder do Estado. Quando a Europa era mais descentralizada, se soube lidar com isso de forma um pouco melhor. Hoje, qual é o perigo? Que sendo o poder concentrado, se alguém toma o poder, manda em tudo e em todos. E daqui deriva o problema. Mas não necessariamente é assim. Então, muitos dos problemas derivam, por exemplo, desta concentração de poder. Só para fazer um exemplo concreto do que estamos falando, porque para não se deixar em termos abstratos. Se descobriu recentemente, por exemplo, na Itália, todo mundo assiste aqueles barcos que chegam na Itália, etc., etc., né? Que grande parte destes migrantes, na verdade, não é que vão para a Itália, são pegos por navios de ONGs em águas líbicas, da Líbia. Não em águas internacionais ou águas italianas. Por quê? Porque se sabe que o governo italiano subsidia as ONGs que ajudam os migrantes e paga as ONGs por cabeça por noite. Então, obviamente, como nós, austríacos, sabemos muito bem, incentivos. Então, as ONGs o que fazem? Vão pegar os imigrantes já lá na Líbia, para depois ganhar dinheiro. Então, muitos dos problemas que nós estamos assistindo já seriam muito reduzidos sem a intervenção do Estado. Podemos falar de subsídio, de salário mínimo, de urbanismo, das banlieues, então das periferias na França, que joga na margem os migrantes, etc. Não quero dizer que sem isso não teria nenhum problema, seria paz e amor, mas seriam muito reduzidos. Então, parte dos problemas são do Estado, e não do Islã, etc., etc. E parte são disso também, mas já seria muito reduzido. Obrigado. O problema da religião sempre existia na Europa. O catolicismo se implantou também com o desafio com o islamismo. E mais ou menos quando se conseguiu uma certa unidade religiosa na Europa, no fim da Idade Média, no século XVI, surgiu o reformismo, o luteranismo, que produziu entre os europeus, no século XVII, extremas guerras, talvez as piores guerras de invasões, por exemplo, de Suécia para a Alemanha, de França para a Alemanha, de Boêmia, etc. E foi concluído a Paz de Westfália com uma forma de ainda não realmente separar a religião e o Estado, mas realmente dar o Estado individual, pequeno, no caso da Alemanha,
de determinar a religião dos seus subjetos. Né? Assim temos regiões na Alemanha, por exemplo, onde na mesma região, pequena micro-região, tem uma cidade que é evangélica, outra ao lado é católica. Né? Na Espanha, Portugal, Itália, a contra-reformação conquistou, enquanto no mais norte da Europa, o protestantismo puro conquistou, na Inglaterra, Suécia, Dinamarca, etc. Né? Alemanha misturada. Né? E o que aconteceu no século XIX era uma imensa secularização, né? Onde o poder de influenciar, determinar a moralidade, ética dos grupos religiosos na escala de Estado diminuiu, né? E os governos mesmos, que se chama a democracia, o Estado, começou a determinar as regras da ética. Né? Até hoje, né? Interessante tema é o direito dos gays, etc., né? que se tornou problema dos governos quase. Né? E quando olhamos agora este desafio da entrada de pessoas em grande número com uma religião que é bem diferente, não é como o protestantismo, o catolicismo é diferente, mas fazem parte do cristianismo, é realmente desafio. Mas este desafio não é primeiramente religioso, né? Mas o problema é que eles entram com sua religião em sociedades secularizadas. É quase conflito histórico. Né? Uma etapa na história que já é resolta na Europa, né? Onde não se separa religião e Estado. Para o Islã ainda é uma identidade. Né? Esta identidade com esta religião é muito mais ampla que a identidade religiosa de católico ou evangélico. Né? Porque esta identidade determina grandes partes do comportamento. E agora, né, destes conflitos que quase são resolvidos no nível macro, né, se manifestam no nível micro. Por exemplo, quando na escola se quer e se precisa ter aulas de esporte, né? E as moças desta religião se recusam de participar, né? Ou aulas de natação, etc. Não? E além disso, não, chega outro conflito que as moças, as mulheres, né, não se precisam integrar na sociedade porque recebem alimentação pelo welfare state, pelo Estado social. Não? E fenômeno que temos também em algumas partes nos Estados Unidos, que being on welfare é quase uma profissão.
E os homens jovens não se podem integrar por falta de qualificação. Né? E isto é dos pontos que aconteceu nas últimas décadas, especificamente na Alemanha, onde as qualificações profissionais aumentavam drasticamente. Além do Japão, Coreia do Sul, a Alemanha é a mais robotizada economia do mundo. E por muitas pessoas mais ou menos qualificadas, não tem espaço de actuar, de trabalhar, né? E eles se tornam desempregados, né? E causam claramente estes conflitos que todos sabemos. Bom, então, mais uma questão para o professor agora, Adriano. Qual a opinião do senhor a respeito dos movimentos separatistas na Itália? O senhor acredita que algum destes movimentos separatistas possa vir a ter sucesso no futuro? Não. Infelizmente. Infelizmente. Por dois motivos. Do ponto de vista da ideologia, das ideias, da legitimidade destes movimentos é quase nula, ao nível nacional. O Estado Nacional Central já destruiu isso, estragou isso. No resto do país, para quem não sabe, especialmente no norte leste da parte de Veneza, para você entender, que são as partes mais ricas, mais empreendedoras, obviamente, e também questões históricas, geográficas, etc. Mas, do ponto de vista nacional, são delegitimizados, são ridiculizados, ninguém nem entende, porque tem algumas pessoas que querem fazer secessão. Tem uma região da Itália, o Trentino, que historicamente era a Áustria, na verdade. São culturalmente austríacos, mais austríacos que italianos, talvez se tem uma definição mais forte, falam alemão, etc, etc. E as pessoas nem sabem disso, nem conhecem, e quando ficam sabendo, ficam putas. Por ignorância, né? Por ignorância. As pessoas de lá se sentem ficam meio com vergonha de falar com sotaque alemão, que nem o Anthony aqui, em italiano, sotaque alemão, mas eu sempre defendo eles, por exemplo. Não, na verdade, por seu azar, vocês acabaram do outro lado da fronteira, né? Então, infelizmente, porque eu sou um federalista, descentralização, etc, etc. Eu queria dizer, acho que para responder essa pergunta, e depois, desculpa, do ponto de vista político, isso não vai acontecer porque já teve tentativas, o ano passado, 2 anos atrás, mais fortes de pressionar esses movimentos, de pedir um referendo, etc, etc, mas foram, para usar um eufemismo, no mínimo boicotados pelo Estado Central. Eu queria dizer, eu acho que a grande pergunta aqui é, lições da Europa para o Brasil, a grande pergunta é o que podemos aprender da Europa, ou seja, copiar as coisas boas, não as coisas ruins, tipo a CLT, né? Então, assim, existe uma grande pergunta que na história, na historiografia, é por que a Europa virou a Europa? A Europa, como o Anthony estava falando, na verdade não é um continente. A Europa é uma península da Eurásia, do ponto de vista geográfico material. A Europa se torna um continente pela sua grandeza econômica, ideológica, de ideias, poder político e militar. Então, a grande reflexão é ao que se deve o milagre chamado milagre europeu na história. E os historiadores têm várias opiniões, mas sobre uma coisa concordam todos, desde Mockir, que é um dos maiores historiadores da Idade Média, etc., que é o milagre europeu se deve à grande descentralização. É um território muito pequeno, muito denso populacionalmente, mas muito descentralizado. Foi muito descentralizado. Depois da queda do Império Romano, então tem vários dados que mostram isso, é um pouco o que eu e José Moreira sempre falamos, então houve uma concorrência institucional, e isso gerou incentivos positivos, mais positivos que diferentemente, que é um sistema centralizado. Acho que esta é a grande questão também para o Brasil. O Brasil não tem jeito de se consertar no longo prazo, sendo um país tão grande, ao mesmo tempo tão centralizado.
Isso gera, inevitavelmente, instituições negativas, extrativistas, de pilhagem, incentivos negativos, etc, etc. Instituições muito de cima para baixo, a população fica muito longe do poder. Atenção, não o poder longe da população, a população longe do poder. Somos nós que temos que estar perto deles para fiscalizá-los, e não o contrário. Isso num sistema federalista, descentralizado, etc., é muito mais fácil, e aí o poder acaba tendo incentivos mais positivos, acaba sendo mais limitado, etc., etc. É a isso que se deve o milagre europeu. Depois chegaram as duas grandes guerras, por sorte, depois parte da Europa ficou do lado certo da história, e hoje, depois disso, está tendo um esgotamento deste sistema atual, basicamente deste welfare state, que não funciona. Mas a história do porquê se tornou rica é esta. Não se tornou rica pela exploração da América Latina, como quer a historiografia marxista. Isso é objetivamente errado pelo simples fato que a Europa ficou rica antes de explorar a América Latina. Por isso a exploração foi neste sentido e não o contrário. Por isso foi a Espanha ou Portugal que ganhou as guerras e não o contrário. Então, por quê? Ficou rica pela descentralização. Federalismo, secessão, poder limitado. Ter uma fala aqui sobre um tratado de gratidão de Santo Tomás de Aquino. Esse tratado julgo que ajuda a perceber algumas coisas ligadas ao facto, por exemplo, no Brasil e noutros sítios, não haver tantas tensões, se calhar como há noutros países. Nesse tratado de gratidão de Santo Tomás de Aquino, ele diz que há 3 níveis de agradecimento. E esses 3 níveis são níveis de profundidade, de menos profundidade para mais profundidade. O primeiro nível é um nível mais mental, é quase de reconhecimento, é o thank you, é o thank you em inglês, ou mesmo o Zudanken alemão. Portanto, um segundo nível que tem a ver com um agradecimento, é o merci, ou gracias, ou grazie, que é muito eu ficar grato à outra pessoa, ficar agradecido à outra pessoa, dar mercês à outra pessoa por isso. E uma coisa engraçada, interessante, é perceber que, provavelmente, o obrigado português está no 3º nível de profundidade. Obrigado quer dizer que há outra pessoa, que eu estou vinculado a essa pessoa. Quer dizer que eu estou vinculado a essa pessoa. Eu sinto-me, não é apenas reconhecido ou agradecido, eu sinto-me vinculado, eu sinto-me obrigado para com a outra pessoa. Por isso mesmo quando um estrangeiro vem aqui e aprende muito obrigado, quer dizer que ele está muito reconhecido e vinculado. Portanto, esse obrigado traduz uma vinculação entre as pessoas. Aliás, como Portugal era um país pequeno, uma das práticas políticas usada foi casamentos mistos onde chegava. Não é? Aliás, o primeiro-ministro português atual é de origem do Estado indiano. Não é? Mas a pessoa, provavelmente, olhando para ele, não percebe que ele é indiano, não é? Porque tem muito casamento misto durante séculos. Não sei tanto. Isso faz com que, provavelmente, o preto e branco quase esteja reduzido. E há uma mancha que, no sentido oriental, o oriental resiste sempre a dizer preto ou branco. É preto e branco. Não sei? Então, isso impede essa... Então, muito obrigado.